Muito bem. Voltando. A aula ao vivo é assim, né? Por isso que depois no YouTube eu gosto de editar algumas coisas que fica legal. Muito bem, minha gente. Vamos para o último... Chega. O último rito da aula de hoje, tá? Rito dos crimes da Lei Maria da Penha. Dos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher. Da Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. Lei 11.340 de 2006. Lei 11.340 de 2006. Lei 11.340 de 2006. Bom, esta não é uma aula de direito penal, portanto eu não vou ficar falando sobre as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher para você. Basta que você saiba que os artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, eles trazem as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a violência patrimonial, sexual, a violência moral, a violência psicológica, que pode ser praticada no âmbito da relação íntima de afeto, no âmbito de família, no âmbito de unidade doméstica. Tudo isso é matéria de direito penal, legislação penal extravagante. Aqui eu quero que apenas você saiba que os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5º e 7º, eles terão alguns institutos diferentes e um rito um tanto quanto pelo menos algumas coisas desse rito também diferente. Tudo bem? A primeira informação que você tem que ter é que a competência de julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher é estabelecido no artigo 14 da Lei Maria da Penha. Artigo 14 da Lei Maria da Penha, ele vai falar sobre a criação dos juizados, ele vai falar dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse juiz, ele tem uma competência criminal, mas ele tem também uma capacidade de resolver uma série de questões cíveis, tá? Então, é um juiz com competência criminal que pode resolver uma série de questões cíveis. Por isso mesmo que foi tão importante esse artigo 14 da Lei Maria da Penha para unificar as decisões. Porque você imagina que você tem lá um crime de violência doméstica contra a mulher decidido por um juiz criminal, só que para adotar outras medidas, como por exemplo o fornecimento de indenização para a vítima mulher, eu tenho que solicitar a decisão de um juiz cível. Imagine que essas decisões elas podem ser desconexas. Por isso que o juiz que recebe um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele tem a competência cível também para resolver uma série de questões. Esse artigo 14, inclusive, ele foi em algum momento discutido se essa competência ela poderia ser se ela era constitucional, tá? Se ela era constitucional. Então foi questionado o artigo 33 da Lei Maria da Penha. Eu vou colocar aqui no Teams para vocês. E o artigo 33, ele fala que enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão a competência civil criminal. Então olha só que interessante, você tem um artigo, que é o artigo 14, que vai dar a competência para decisão civil e criminal ao juiz do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o 33 ele fala que enquanto não for estruturado este juizado, o juiz da vara criminal terá competência civil e criminal. Este dispositivo, ele foi contestado, a sua constitucionalidade foi contestada por meio da ADC, Ação Declaratória número 19, ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 19,
do ano de 2012 e ele foi declarado constitucional, tá? Então, é constitucional o juizado das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher para resolverem assuntos criminais e cíveis e, inclusive, o juiz criminal é competente para resolver as questões cíveis se naquela região, naquele território, ainda não foi estruturado um juizado da vara, o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem? Então a primeira informação é a competência de julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem, minha gente? Legal? Legal? Então tá bom. O segundo dispositivo muito importante, também vou colocar aqui para vocês, é o artigo 41. O segundo dispositivo é o artigo 41 e ele inaugura uma questão extremamente relevante no estudo da Lei Maria da Penha. O que fala o artigo 41? Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não me interessa a pena, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Senhores, vocês sabem o que isso quer dizer. Se eu não aplico a Lei 9.099 em nada, não é só o rito não, tá? Eu estou dizendo que quem praticou um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher não aplica a lei. Não é o rito, não é um instituto, é tudo. Senhores, o que significa que nada da Lei 9.099 de 95, nem o rito, nem os institutos, nem nenhum dispositivo é aplicável quando for caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é muito importante. Sabe por quê? Anote aí agora quais são as consequências desse artigo 41. Quer saber? Primeiro, lembra que na Lei 9.099, quando você pratica uma infração de menor potencial ofensivo, o autor do delito ele é conduzido para a delegacia de polícia, mas ele não é preso em flagrante, é apenas elaborado um termo circunstanciado se ele se compromete a comparecer em juízo. Lembra disso? Lembra que não é instaurado um inquérito policial, apenas é elaborado um termo circunstanciado que depois é encaminhado para o fórum? Então, aqui nada a ver. Se for um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode ser um crime pequeno, pode ser um crime de ameaça, pode ser um crime de dano, pode ser um crime contra a honra, pode ser qualquer crime com pena máxima não superior a 2 anos, que em tese é uma infração de menor potencial ofensivo. Senhores, será preso em flagrante. O autor será preso em flagrante. O delegado vai lavrar o APFD, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Ele não vai elaborar um termo circunstanciado, ele vai ratificar a voz em prisão em flagrante e aí ele vai instaurar inquérito policial. Não tem termo circunstanciado, ok? Não tem termo circunstanciado. Mas aí a sua pergunta, mas professor, eu vejo que os caras fazem um monte de coisa contra as mulheres e não ficam presos. Cuidado, aluno do direito. Vocês são alunos do 7º semestre, processo penal, tem aqui advogados, tem aqui doutores, cuidado. Eu não disse que ele vai ficar preso. Eu disse que vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Lavrar auto de prisão em flagrante delito não quer dizer que o cara vai ficar preso atrás das grades. Às vezes até fica. A depender do crime até fica. Mas você sabe muito bem que o delegado ele pode arbitrar o quê? Fiança. A fiança pode. Eu não disse que o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher ele é inafiançável. Pelo amor de Deus, não é inafiançável. Ele é afiançável. O que significa que o delegado, se o crime tiver pena máxima não superior a 4 anos, ele elabora o auto de prisão em flagrante delito e arbitra fiança. Se o autor tiver dinheiro para pagar, ele paga a fiança e ele
consegue então não ficar preso naquele momento, tá? Você sabe também que se for um crime grave, ele é preso em flagrante, o delegado não arbitra a fiança, mas ele vai para a audiência de custódia e na audiência de custódia ele pode ter a sua liberdade provisória se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Tudo isso aí, artigo 312 do Código de Processo Penal, acredito que você saiba bem sobre isso. O que estamos falando aqui é apenas do rito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu disse para vocês que não se aplica a Lei 9.099 nos termos do artigo 41. Logo, não cabe termo circunstanciado. O autor, ele vai ter lavrado contra ele o APFD e instauração de inquérito policial. Se ele vai ficar preso ou não, é outra coisa, tudo bem? Não nos cabe aqui. A segunda informação muito relevante por conta da não aplicabilidade da Lei 9.099 é: não se usa, não se terá nestes crimes o instituto da transação penal ou da suspensão condicional do processo. Nem da transação penal, nem da suspensão condicional do processo. Anote aí, artigos 76, artigos 76 e 89 da Lei 9.099. O 76 e o 89, 76 e 89, 76 e 89 da Lei 9.099, eles é que trazem os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo. Da transação penal e da suspensão condicional do processo. Estou falando muito rápido porque aqui em videoaula é assim mesmo. Depois você volta, assiste a aula por aqui ou assiste aqui pelo YouTube, volta quantas vezes você quiser. Tudo bem? Então não se aplica a transação penal nem a suspensão condicional do processo. Uma terceira consequência da não aplicabilidade da Lei 9.099 nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher é, anote aí, nos crimes de lesão corporal, culposa ou leve, 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 o crime é de ação penal pública incondicionada. Nos crimes de lesão corporal leve e dolosa, lá do artigo 129 do Código Penal, a ação penal é ação penal pública incondicionada. E aí você pode me perguntar, mas professor, mas por quê? O que tem a ver isso? Tem a ver porque foi a própria Lei 9.099 que trouxe a condição de ação penal pública condicionada aos crimes de lesão corporal leve e culposa, tudo bem? Foi a própria Lei 9.099 que trouxe isso para a lesão corporal, porque na essência, lá no Código Penal, se você pegar o Código Penal, os crimes de lesão corporal leve e culposa, eles seriam de ação penal pública incondicionada. Agora, a Lei 9.099, ela disse que a ação penal é pública condicionada à representação. Tudo bem? Foi a Lei 9.099 que disse que a lesão corporal é de ação penal pública condicionada à representação. E se a Lei 9.099 não é aplicada nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, qual que é a lógica? Lógica matemática. Você tira a Lei 9.099 da jogada, o que resta para você? Lesão corporal dolosa e culposa, sendo de ação penal pública incondicionada, tá? Sobre isso, já foi decidido em 2012 a ADI 4424 do Supremo Tribunal Federal já havia dito que a lesão corporal, natureza leve e culposa, é de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Lá em 2012 já havia sido decidido isso. E, recentemente,
a súmula 542 do STJ, súmula 542 do STJ, súmula 542 do STJ, a súmula 542 do STJ de 2015 vai dizer que a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Tudo bem? Então eu te dei 3 explicações para você não ter mais dúvida que os crimes de lesão corporal em violência doméstica contra a mulher, seja ele leve, culposa, grave, gravíssima já era, será incondicionada. Eu te dei o primeiro fundamento lógico, tá? Por conta do artigo 41 da lei. Eu te dei o segundo fundamento por conta da súmula, ou melhor, da decisão da ADI 4424 do STF. E agora, para matar, eu te dei a última questão, a súmula do STJ 542. 542. Tudo bem, minha gente? Tudo bem?